O Corinthians tem 28 pontos em 28 jogos, um aproveitamento de apenas 33,33%. Com esse aproveitamento, ele vai chegar a 38 pontos ao final do campeonato. Será que isso é suficiente? Nas últimas 5 rodadas, ele conseguiu 6 pontos. Foram 2 vitórias e 3 derrotas, com 40% de aproveitamento. Nessa média, ele vai chegar ao final do campeonato com 40 pontos. E aí, será que com 40 pontos dá? Nós analisamos o campeonato desde 2006. Em quantas edições a pontuação de 40 pontos ou de 38 pontos foi suficiente? E as equipes que tinham a mesma condição do Corinthians, 28 pontos em 28 jogos, quantas conseguiram escapar? E o desempenho do Corinthians nos últimos 5 jogos, será que foi satisfatório? E a tabela dos últimos 10 jogos, será que está complicada? Vamos fazer uma simulação. Nesse vídeo, vamos tentar responder esses questionamentos e fazer uma projeção do Corinthians para o final do campeonato. Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai fazer as contas sobre a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro e analisar e simular se é possível ou não o Corinthians sair da zona de rebaixamento, se é provável que ele consiga, né, sair ou não. Então, inicialmente a gente vai começar com as boas notícias, né? Recentemente eu publiquei um vídeo na 23ª rodada. O Corinthians, à época, tinha 22 pontos com apenas 4 vitórias. O aproveitamento era apenas de 31,88%. A possibilidade do Corinthians sair era muito remota, porque com esse aproveitamento ele chegaria a 36 pontos apenas. E nunca, em nenhuma edição dos pontos corridos, com 36 pontos, uma equipe conseguiu salvar do rebaixamento. Então, obrigatoriamente, ele teria que melhorar esse índice, né, esse aproveitamento. Então foi feita essa análise e na 28ª rodada o Corinthians tem apenas 28 pontos. Né? Nessas 5 rodadas ele ganhou 2 e perdeu 3, então assim, a situação não melhorou muito. Mas em compensação, o aproveitamento dele, que era de 31%, passou para 33%, porque nesse esboço de 5 rodadas o Corinthians teve 40% de aproveitamento. Então a projeção atual para o Corinthians é de 38 pontos ao final do campeonato. Com 38 pontos é suficiente? É isso que a gente vai ver aqui. Ou o que ele precisa, né, melhorar para chegar aí e sair dessa zona de rebaixamento. Então, nessas 5 rodadas, como eu citei anteriormente, o Corinthians fez 6 pontos com um aproveitamento de 40%. Na projeção da 23ª rodada, ele faria 36 pontos. Com um aproveitamento de 33% na 28ª rodada, o aproveitamento geral do campeonato, ele vai fazer 38%, mas se ele conseguir fazer o aproveitamento de 40%, que é o aproveitamento que ele tem nessas 5 rodadas, ele vai chegar a 40 pontos. Aí já começa a haver um norte aí. Então com 40% ele vai chegar a 40 pontos. Dá? Em alguns casos já deu, mas ainda é difícil e provável que não. Foi feita uma análise aí, né, de todos os campeonatos de pontos corridos, tá? E o Corinthians, com 31%, 36 pontos, que era o que ele tinha na 23ª rodada, ele não se salvaria em nenhum campeonato. Com 33% e 38 pontos, ele se salvaria em 2 anos apenas, em 2022 e em 2019. Já com 35% e 40 pontos, ele conseguiria se salvar em mais algumas oportunidades. Em 2022, em 2019, em 2014 e em 2006. Tá? Então eles se salvariam em 4 oportunidades. A chance do Corinthians se salvar com 36 pontos na 23ª rodada era praticamente nula nessa perspectiva, né? Agora, na 28ª rodada, a chance dele se salvar já é de 23%. Né, a chance dele cair é 77%. Tá ruim, mas já tá melhor do que na 23ª rodada, né? Além disso, foi feita à época uma análise de quantas equipes tinham 23 jogos e 22 pontos na era dos pontos corridos. Né? Então, foi encontrado, né, 6 equipes, né, e apenas 2 escaparam, 4 foram rebaixados. Então, a chance de cair nessa perspectiva era de quase 70%. Eu refiz essa análise, só que agora com 28 pontos em 28 rodadas. Foram encontradas 6 equipes. O Avaí em 22, o Bahia em 2020,
Curitiba em 2017, Figueirense em 2015, Atlético Mineiro em 2010 e Atlético Paranaense em 2008. Dessas 6 equipes, o Avaí terminou rebaixado com 35 pontos na 19ª colocação. O Bahia se salvou, terminou em 14º, com 44 pontos. O Curitiba foi rebaixado com 43. O Figueirense escapou também com 43. O Atlético Mineiro escapou com 45. E o Atlético Paranaense também escapou com 45. Então, nessa perspectiva, aí, apenas 33% foram rebaixados. Então, assim, as perspectivas nessas 5 rodadas, elas melhoraram. Terminado as boas notícias, então vamos para as más notícias, né? Como se salvar? O Corinthians precisa, na média dos campeonatos de pontos corridos, 43 pontos. É uma possibilidade boa dele se salvar. Porém, para ele ter certeza, é 47. Quando faltavam 15 jogos, o Corinthians precisava fazer 21 para chegar nos 43 e 25 nos 47. Então ele tinha que ter um aproveitamento de 46% ou de 55%. Aí que é a má notícia. Faltando 10 jogos, o Corinthians precisa, para chegar aos 43 de 15 e para chegar aos 47, 19 pontos. O aproveitamento dele tem que ser melhor, tem que ser 50% e 63%. Então, hoje o Corinthians precisa ter um aproveitamento melhor do que o que ele precisava na 23ª rodada. E o que ele não está conseguindo. Ele está conseguindo, nas últimas 5 rodadas, 40%. Porém, o desempenho da equipe tem melhorado, né? E isso é um ponto positivo. Então, hoje, fazendo essa análise, com 23 jogos, o Corinthians tinha 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Com 28 jogos, ele ganhou mais 2 e perdeu mais 3, né? Por isso que ele conseguiu 40% nessas 5 rodadas. Então, o que ele precisa? Primeiro, os empates, ele não teve nessas 5 rodadas e não pode ter. Os empates não são positivos, né? Acaba que a conta é muito ruim. E perder menos. Resumindo, coisa precisa ganhar. Tá? Então, para ele chegar aos 43, pelo menos aí mais 4 vitórias e 3 empates, num total de 10 jogos, pode perder 3, né? E para chegar aos 47, 6 vitórias e um empate, pode perder 3. Lógico que essa conta ela vai mudar se ele perder mais ou menos, se ele empatar mais ou menos. Mas basicamente, quando ele precisa o quê? Ganhar, que é o que tá difícil, né? Então vamos fazer uma análise dos jogos. Né? Até a 23ª rodada, o Corinthians perdeu muitos pontos bobos, né? Muitos pontos assim que ele deixou para trás, contra o Juventude com 2 a mais, uma série de pontos muito... jogos que o Corinthians tinha que ganhar. Então, dos últimos 5 jogos, se a gente fizer uma análise, até para fazer uma análise do desempenho da equipe. Contra o Fortaleza, fora de casa, o Corinthians foi melhor. Para quem assistiu a partida, viu que o Corinthians foi bem melhor. E ele perdeu de 1 a 0. Mas um resultado normal. Fortaleza está entre os 3, brigando para ser campeão. Hoje é uma equipe muito melhor do que a do Corinthians. Contra o Flamengo em casa, surpresa positiva. Ganhou, embora o Flamengo também está mal, mas o Corinthians jogou bem, dominou a partida. Contra o Botafogo, perdeu, mas contra o líder do campeonato, a melhor equipe, né, do campeonato. Então, assim, um resultado normal. Contra o Atlético Paranaense, ele ganhou de 3 a 0 e, assim, não deu chance. Então, é o que tinha que fazer, que era o último colocado. Também não é nenhuma vantagem, né? Mas fez o que tinha que fazer. E contra o São Paulo, que quem acompanhou foi um jogo atípico, né? O Fagner com aquela besteira, né? O André Ramalho, que eu acho que é uma besteira maior ainda, porque o Fagner ainda estava tentando tirar o lance, a bola, o lance. O André Ramalho foi para agredir, embora o Luciano é chato pra caramba, né? Merece tomar umas porradas em campo mesmo, mas prejudicou o Corinthians. Então, 3 a 1, um jogo atípico, mas também um resultado não é fora do normal. Então, exceto contra o São Paulo, o restante eu acredito que são resultados normais. E nos próximos 10 jogos, qual que é a projeção, então? Vamos tentar pensar assim, não ser muito otimista, tá? Tentar pensar com uma certa lógica. É difícil, mas vamos tentar assim. O Internacional, o primeiro jogo, o Corinthians em casa contra o Internacional. Você fala, tem que ganhar. Pô, mas o Inter tá 8 jogos sem perder, o Inter tá embalado. Então, eu coloquei ali uma visão, assim, é tentar ser realista para pessimista, tá? Um empate. Aí o Corinthians vai a 29 pontos. Depois, contra o Atlético Paranaense em casa, o Atlético Paranaense não tá bem. Tem que ganhar. Não tem jeito, tem que ganhar. Então, vai a 32.
Depois contra o Cuiabá fora. Pô, o Cuiabá pode ser um jogo difícil lá, o que for. O Corinthians não ganha fora de casa, mas tem que ganhar contra o Cuiabá. Fora de casa não tem jeito. E o Cuiabá tá muito mal, né? Então, assim, não é só o tem que ganhar. Numa projeção, o Corinthians tá melhorando, então é um jogo viável de ganhar. Contra o Palmeiras em casa, por mais que não queira, o Corinthians anda sendo freguês do Palmeiras nos últimos anos. Então, na projeção aqui, pra gente não viajar demais, vamos colocar a derrota. Palmeiras brigando pelo título, tá ganhando de todo mundo. Então, derrota contra o Palmeiras em casa. Contra o Vitória, fora de casa, coloquei um empate. O Vitória também tá brigando e coloquei um empate aí. Contra o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro também não tá tão bem, tá brigando na Sul-Americana. Então, dependendo do que acontecer, se o Cruzeiro for para a final da Sul-Americana, talvez seja um resultado bom para a vitória, né? Contra o Vasco também tem que ganhar. E aí chega aos 42 pontos, faltando 3 rodadas. Então, assim, a perspectiva nos próximos jogos são boas. E aí vai para as 3 rodadas finais. As 3 rodadas finais vai depender muito da situação de como o Corinthians estiver. Contra o Criciúma fora de casa, eu coloquei uma derrota. Depois, contra o Bahia em casa, um empate, porque o Bahia tá bem no campeonato, tem que ver com o que vai estar brigando. E contra o Grêmio fora, eu coloquei uma derrota, o que chegaria aos 43 pontos. E aí a gente pode analisar algumas coisas. Em 2007, o Corinthians caiu para mim no jogo contra o Vasco. E a gente vai pegar o Vasco em casa de novo. Coloquei vitória. E a gente empatou fora com o Grêmio em 2007. Então, com um time muito pior. Então, talvez a gente consiga um empate, uma vitória. Essas 3 últimas rodadas são difíceis de analisar. Mas até a 35ª, eu coloquei, eu acho que resultados viáveis e são números bons para o Corinthians. Então, com esses 43 pontos, a chance aí do Corinthians se livrar aí do rebaixamento chega a quase 80%. Tá? Porque em quase 80% dos campeonatos de pontos corridos, quem fez 43 pontos se safou. Embora, porque quase 80% só. Como o Corinthians tem poucas vitórias, se empatar em número de pontos, provavelmente o Corinthians vai ser rebaixado, né? Se o critério de desempate for o número de vitórias. Então o Corinthians tem que fazer mais pontos que os seus adversários. Bom, pessoal, basicamente é isso. Essa é a análise. O que o Corinthians apresentou nos últimos jogos, eu acho que é muito viável para o Corinthians sair, não está numa situação desesperadora, embora os números são bem, né, estão bem pesados, né, mas aí quando você para pensar, perdeu para o São Paulo, já gera um desespero, eu acho que é muito possível. E está caminhando para isso, a equipe está jogando melhor, os números estão melhorando, embora precisa melhorar ainda mais, porque com o aproveitamento de hoje, realmente não é possível. Tá? E aí, o que vocês acham? Concordam com essa simulação aí, esses valores, esses empates, vitórias, derrotas? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a trazer novos conteúdos, beleza? Até a próxima. Valeu, pessoal!